Um ótimo dia a todos. Eu me chamo Alisson, sou bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário do Distrito Federal, tenho pós-graduação em Psicologia da Saúde Hospitalar. Atualmente faço pós-graduação em Neuropsicologia e em Análise do Comportamento Aplicada. Sou graduado em Licenciatura em História e professor da Escola Técnica de Planaltina. Vou estar dando aula para vocês na disciplina de Gestão e Processos de Trabalho no Cotidiano, no curso Técnico em Registro e Informações em Saúde. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina. Quero que sintam-se à vontade e qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham durante o processo de aula, vocês podem estar entrando em contato. É importante entender que a gestão dos processos de trabalho ela vai impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Ou seja, a forma que a empresa se estrutura, o clima, cultura organizacional, as relações e vínculos interpessoais que são construídos dentro do trabalho, elas podem impactar na saúde do indivíduo. A OMS ela estabelece que saúde é o bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Nesse sentido, é importante pensar como a estruturação histórica do trabalho e a própria percepção que o indivíduo tem sobre ele influencia muitas das vezes como ele se sente dentro do ambiente de trabalho. Primeiramente, vamos falar sobre a conceituação histórica. Primeiramente, o trabalho ele sempre foi visto como algo ligado ao sofrimento. Na concepção cristã, o trabalho ele começou como um castigo pelo pecado de Adão e Eva. Ou seja, eles foram expulsos do paraíso e tiveram que, para se alimentar, produzir. Ou seja, então a primeira concepção é de que o trabalho ele seria um castigo divino pelo pecado humano. Na Grécia Antiga, todo trabalho manual era desvalorizado e relegado aos escravos, ou seja, quem fazia os trabalhos manuais eram os escravos. Os demais cidadãos livres, eles deveriam ter seu tempo livre destinado a pensar, refletir, filosofar, aprender e desenvolver novos conhecimentos. O conhecimento ele seria virtuoso, o trabalho nessa perspectiva não. No Império Romano, eles tinham a mesma premissa, de que o trabalho braçal e manual ele deveria ser realizado pelos escravos, que geralmente era pessoa dos povos que eram conquistados pelo Império Romano, e as demais pessoas deveriam se pautar na atividade militar, que era grande responsável pela expansão territorial e pela aquisição de novos bens e riquezas. Na Idade Média, o conceito de trabalho ele começou a mudar. São Tomás de Aquino ele afirmava que todo trabalho se equivale. Então não existe um trabalho que seja mais importante que o outro, seja pensar ou seja exercer uma atividade manual e braçal, nenhuma delas teria mais valor. E que o trabalho ele dignificaria o homem, uma vez que o próprio Deus, na concepção dele, trabalhou no processo de criação do mundo. Então, as pessoas elas também deveriam trabalhar, que é uma atividade que aproximaria as pessoas de Deus. Na Idade Moderna, ela caracterizou por uma transição do sistema do feudalismo para o capitalismo. Começou a se desenvolver
o mercantilismo. Começou a existir o processo de expansão territorial a partir da conquista de novos povos e novas terras. E esse processo fez com que as pessoas que antes produziam dentro do sistema do feudo passassem a produzir para poder trocar por mercadoria de outros povos, o que era definido como escambo. Então a própria ideia do capitalismo ele foi se desenvolvendo. A partir daí, as pessoas elas começaram a deter o lucro, que antes ficava em sua maior parte com a nobreza e com o clero, que era a Igreja Católica. Com a Revolução Industrial, as pessoas elas saíram do campo e do sistema de produção agrícola e passaram a trabalhar nas cidades. Ainda não existia uma consolidação de leis trabalhistas, então as pessoas elas trabalhavam por 12 horas, incluindo crianças e mulheres, em condições de trabalho precário. Só se visava o lucro, então a saúde do trabalhador ela nunca foi importante ou nunca deram a devida relevância dentro desse processo. Depois de apresentar uma concepção histórica relevante ao processo de trabalho, devemos discutir sobre o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é garantir da produção para o uso coletivo do Estado, sendo que o trabalhador é considerado não isoladamente, mas no conjunto da comunidade, como um dos elementos fundamentais ao desenvolvimento próspero da sociedade. O trabalho é, portanto, um dever social, seja ele intelectual, técnico ou manual. Ou seja, devemos pensar que o trabalho ele é um dever social, seja ele intelectual, técnico ou manual, e que ele sempre deve privilegiar o bem coletivo. Mas quando falamos de trabalho, temos que pensar diretamente na saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador ela se constitui como uma área da saúde pública que tem como objetivo o estudo e intervenções com relação à relação entre trabalho e saúde. Ela tem como objetivo a promoção e a proteção de saúde do trabalhador por meio de desenvolvimento de ações de vigilância, de risco, condições de trabalho, de agravo de saúde do trabalhador e da organização na prestação de serviços dos trabalhadores, compreendidas pelos procedimentos de diagnóstico, tratamento e reabilitação do SUS. Quando você vai implementar uma ação de avaliação do processo de trabalho, o impacto que ele tem na saúde do trabalhador, o primeiro ponto é o diagnóstico, que é a avaliação que você faz sobre os impactos que a organização do trabalho, a cultura, o clima organizacional tem na saúde do trabalhador. Quando você identifica os motivos que levaram ao processo de adoecimento, você vai para a fase de planejamento. Você vai pensar em ações e intervenções que promovam o bem-estar e a qualidade de vida dos funcionários. Depois do planejamento, de você pensar em quais ações trariam resultado e benefício à saúde do seu trabalhador, você vai pensar em implementar, ou seja, colocar em prática essas ações e depois, no fim, você vai avaliar se ela trouxe ou não benefício para o seu trabalhador. Lembrando que doenças psicológicas são, segundo a OMS, a principal causa de afastamento de trabalhadores do ambiente de trabalho. O estresse, burnout, depressão e ansiedade tendem a ser as principais causas de afastamento das pessoas do ambiente de trabalho. Quando a pessoa sai do ambiente de trabalho, automaticamente ela deixa de exercer sua função
deixa de gerar lucros para as empresas, e as empresas que não se atentam à qualidade de vida do trabalhador acabam tendo prejuízo indireto. Ou seja, investir na saúde do trabalhador, investir na qualidade de vida, vai fazer com que a empresa possua mais lucro. É só observar o caso do Google, por exemplo. É uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar. O trabalhador ele exerce seu trabalho, mas ele tem a possibilidade de participar de todo o processo de trabalho, ele tem autonomia e gestão de tempo para fazer suas atividades, ou seja, se a pessoa termina o seu trabalho antes, ela pode estar liberada do processo de trabalho. A pessoa ela tem tempo de descanso, tem tempo de lazer, tem outras atividades que são legais. E não à toa, o Google até boa parte do tempo era a empresa mais valiosa do mundo, por causa de todo esse processo. A qualidade de vida no trabalho ela se define como um conjunto de ações de uma empresa que envolve a implementação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento que se olha a pessoa como um todo, analisando o bem-estar biopsicossocial. O bem-estar mental e emocional melhora para o desempenho da pessoa. Pesquisas demonstram que pessoas felizes elas têm uma menor pressão arterial, têm um sistema imunológico mais forte e automaticamente são mais resistentes a doenças. Um dos principais autores da psicologia da saúde e do trabalho é Christophe Derjoux. Ele apresenta que o agente que causa as doenças psicológicas do trabalho tem mais a ver com a pressão que o ambiente exerce, uma vez que alienar o sujeito da sua produção, ou seja, alienação é um conceito criado por Marx, que é quando o indivíduo ele desconhece o resultado do próprio trabalho. Ou seja, a pessoa ela passa a não identificar ou não ver todas as ações ou etapas do seu trabalho. Isso geraria na perspectiva dele um sofrimento. Ele acredita que o sofrimento no trabalho ela é consequência de um ambiente hostil para o sujeito, pela pressão de aceleração de resultado, pela própria consequência do avanço tecnológico e da globalização, que faz com que os indivíduos eles tenham que resolver muito mais rápido. E as empresas elas negligenciam o bem-estar dos indivíduos. Para Derjoux, a primeira vítima do sistema não é o aparelho psíquico, mas sim um corpo dócil que é implementado e entregue às dificuldades inerentes à atividade laboral. Ou seja, o adoecimento ele acontece primeiro no corpo e depois, na perspectiva dele, nas questões psicológicas. Por fim, ele define que o sofrimento no trabalho tem 4 dimensões. Ou seja, o sofrimento singular, que ele está ligado à história de vida da pessoa. Tudo que ela passou ao longo da vida dela, tudo que ela vivenciou, isso gera o sofrimento que é singular. O sofrimento que ele é atual, ou dimensão sincrônica, ela ocorre quando há um reencontro do sujeito com o trabalho. Ou seja, esse sofrimento ele acontece pela relação do indivíduo com o ambiente de trabalho. Tem o terceiro tipo, que é o sofrimento criativo, que é quando o sujeito produz soluções favoráveis para a vida, especialmente para a melhoria de sua saúde. Ou seja, o sofrimento criativo está ligado à demanda que existe para que o indivíduo ele consiga sempre produzir e sempre fazer. E por fim tem o sofrimento patológico, que é ao contrário do sofrimento criativo, quando o indivíduo produz soluções desfavoráveis para a sua vida. E isso está relacionado a ações que o indivíduo tenha que possa produzir prejuízos a ele.
Então, nossa primeira aula ela fica por aqui. Desejo um excelente dia a todos e até a próxima.